Então gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor lá em Apocalipse, capítulo 20. Enquanto você abre aí, eu não sei quantos acompanharam quarta-feira o nosso estudo, irmãos. Desde quarta-feira nós estamos investindo aí, né, nos equipamentos da transmissão, tanto áudio quanto vídeo. Então nós gostaríamos depois de ter o seu retorno, né, principalmente você que nos acompanha pela internet, se está melhor, se está pior, o que pode melhorar, né, Gabriel? Então quem puder aí, depois coloca no chat aí o que o Gabriel vai anotando aí. E quero mais uma vez reforçar, né, você que é membro da igreja, que porventura ainda não é inscrito no canal da igreja, vai lá, faça a sua inscrição e sempre que quando puder, esteja ali, se a mensagem, se o estudo tem edificado sua vida, curta, compartilhe, porque isso ajuda o alcance do nosso canal, né, a atingir aí outras pessoas e abençoar outros irmãos, tá bom? Dito isso, irmãos, vamos lá, Apocalipse capítulo 20, que trata da parte final aqui do livro, mas não necessariamente do fim cronológico. Nós vemos o início de mais uma sessão, nós que já estudamos Apocalipse, e agora estamos tendo mensagens no livro de Apocalipse, estamos no capítulo 14, né? Então temos visto que o livro ele é um contar e recontar cíclico da história dos últimos dias. Muitas interpretações surgem, obviamente, principalmente porque acaba-se usando um óculos errado, um óculos ocidental, para tentar interpretar uma cultura oriental, né, que apesar de rica cultura, usar uma língua que não é a materna daquele que está registrando, e que, portanto, mesmo que seja uma revelação de Cristo Jesus, acaba usando expressões que até para o povo judeu talvez não fosse aquela que expresse perfeitamente a ideia. Dias de perseguição, que portanto tinha que ser escrito de uma maneira como foi, como oráculo, né? Cheio de símbolos, e portanto muitas vezes nós nos perdemos usando o óculos errado e tentamos interpretar Apocalipse de um modo literal e cronológico, e aí causamos alguns problemas. Então vamos lá. Vamos tentar sintetizar tudo que nós já estudamos agora, até para aqueles que estão talvez nos acompanhando aí pela primeira vez, a entender como que funciona esse modo de interpretação da progressão, né? Do paralelismo progressivo com base na perspectiva simbólica. Então vamos ler aqui, acompanhe a leitura que farei dos 6 primeiros versos. Eu vou voltar um pouquinho mais, vamos ir um pouquinho mais, vamos até o verso 10, tá bom? Então vamos lá. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram,
até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre estes a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão, ou da sua prisão, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ok? Então, ótimo. Há uma repetição aqui proposital, né, sobre essa ideia do milênio, dos 1000 anos. Você viu que durante a leitura eu chamei a sua atenção para todas as vezes que aparece. Qual que é o grande problema de interpretação dos chamados 1000 anos? Que as pessoas pegam, obviamente, só o capítulo 20 de Apocalipse em destituição de todo o restante, e em destituição de todo o restante das Escrituras, e tenta aplicar isso de uma maneira cronológica. A ideia é simples. Se você olhar aí no capítulo 19, qual que é o título que der aí no início do capítulo 19? O júbilo no céu. Então tá bom. Então está falando que nós fomos para o céu. Então, se o capítulo 19 está falando que os crentes foram para o céu, o capítulo 20 está falando do milênio, ou do período que Satanás vai ser preso e tudo mais. Então, o capítulo 20 vem depois do capítulo 19. Então, os eventos do capítulo 20 vão vir depois do capítulo. Essa é a lógica do nosso óculos ocidental. Tudo bem? Só que, como nós temos isso desde o início, e não só em Apocalipse, mas Zacarias, Ezequias, Daniel, as profecias e a revelação das profecias de Deus, elas são cíclicas e progressivas, cada momento dando um ênfase e um foco diferente. Então, o capítulo 20 não é um capítulo sequencial ao capítulo 19. Mas como a gente brinca aqui, é tudo junto, é junto e misturado. O capítulo 19, ele termina mais um ciclo da conversa, e aí o capítulo 20, ele começa de novo, tratando de mais um ciclo, que vai sempre terminar com o juízo. Depois aí no verso 11 você vai ver o juízo de Deus, né? Onde ele vai recontar a história do mesmo período, só que com uma ênfase diferente. No caso aqui do capítulo 20, a ênfase é a prisão de Satanás e o que os crentes vão fazer durante esse período. Então, a primeira coisa que você tem que quebrar, que a gente tem que desconstruir, que a gente tem tentado fazer isso nesses últimos 5 anos com você, é a mudança desse óculos. Apocalipse não foi escrito para ser interpretado de um modo linear, começo, meio e fim. O capítulo 1 é introdutório, o capítulo 2 começa uma sessão, onde capítulo 2 e 3 trata das 7 igrejas, que trata do período todo. Depois você tem a abertura dos selos, que trata do período todo. Depois você tem as trombetas, que trata do período todo. Depois você tem as vozes, que é o capítulo 14, que nós vamos estudar hoje à noite, que trata de um período inteiro. E depois você tem as taças, ou os flagelos, que trata de um período todo. E aí depois, como nós já começamos no 13, né? O dragão e os seus agentes,
trata capítulo 12, capítulo 13, depois capítulo 17, onde ele vai contando e recontando a história de modo cíclico. É aquela analogia que eu fiz para você do aniversário. Lembra da festinha do aniversário? Sempre relembro isso para você. Se a gente fosse... foi aniversário não sei de quem. Você vai contar a história do aniversário, a nossa mente começou às 3 horas da tarde, foi aniversário, o povo foi chegando, 4 horas da tarde. Rapaz, você acredita que só começou às 3, só às 4 horas da tarde que veio o salgadinho? Nossa, passou uma fome lá miserável. Um pão com a salsicha branca, lavado, miserável. Tá, aí você vai contando, reclamando, porque você gosta de reclamar de tudo. Então você vai reclamando da festa do cara. Aí depois, 5 horas da tarde, rapaz, aí que inventaram de liberar, sei lá, eu mais o quê. E aí 6 horas da tarde cantaram os parabéns, 6h15 já estava mandando a gente embora. Pronto. Você vai contar a história de modo linear. Se você pedir para um judeu contar a história, ele vai contar da seguinte forma. Olha, começou às 3 horas, e aí ele vai tratar da decoração. Ele vai falar tudo da decoração da festa. E depois, no final, inclusive, tinha lá uma bexiga, estouraram a bexiga com doce para meninada, e todo mundo pegou e aí foi embora. Aí ele vai começar a recontar de novo a mesma história, é o aniversário. Só que agora ele vai focar nos salgadinhos. Ele falou, demorou para servir o salgadinho, mas depois veio o salgadinho, veio também um cachorro quente lá, o molho estava meio aguado, mas tal. Ele vai contar tudo sobre o salgadinho, mas o bolo foi o grande finale. Tanto que comemos e fizemos igual cachorro magro. Comemos e fomos embora. Pronto. Ele está recontando a história. Aí alguém pergunta, e os presentes? Opa, ele vai contar, rapaz, desde as 3, o povo começou a chegar trazendo presente. Tinha uma mesa lá específica para colocar os presentes. E aí tinha uma pessoa só para pôr o nome de quem estava dando presente. Tarararará. Chegou, cantou os parabéns, estourou o bexiga, aquela coisa toda. O povo já começou a ir embora, o aniversariante não se conteve. Já começou a abrir os presentes. Pronto, aí ele contou sobre os presentes. Ele está contando 3 aniversários diferentes? Não, ele está contando do mesmo aniversário. Só que com focos diferentes, mas que trata do mesmo período. É assim que funciona a mente judaica. Ele vai dar focos. E é assim que Apocalipse foi escrito. Primeiro ele fala da igreja. Jesus diz, olha, eu estou no meio de vocês e eu estou vendo coisa boa e coisa ruim na igreja. E eu quero chamar a sua atenção o seguinte, tome cuidado com o esfriamento espiritual. Tome cuidado com o desânimo diante da perseguição. E tome cuidado com os falsos mestres e falsos ensinos. Então, a primeira sessão ele está falando da igreja. De todos os tempos, de todas as épocas. Quando a gente tenta interpretar isso de modo literal, aí o que fala? A igreja de Éfeso foi a igreja primitiva. A igreja não sei do que foi do período do ano tal ao ano tal. A igreja não sei das quantas foi do ano tal, A igreja, nós estamos vivendo a última igreja. Não estamos, meu amigo. Porque não é cronológico. São todas nós ainda sofremos com perseguição hoje, nós ainda sofremos com falsas doutrinas hoje, nós ainda sofremos com apatia espiritual hoje. Da mesma forma que a primeira igreja sofria, lá na era primitiva da igreja, ou dos pais da igreja, ou seja lá qual o tempo que a gente esteja tratando. Então o texto ele é aplicado sobre todas as igrejas, de todos os lugares, de todos os tempos. Não é cronológico. Diante desse perigo, depois na segunda sessão ele vai explicar por que acontece isso. E aí entra um capítulo intermediário que mostra por que Jesus foi assunto aos céus, porque ele era o único que podia pegar o livro selado, que não existia em lugar nenhum da face do universo quem pudesse nem olhar para o livro, quanto mais tomar o livro. Só aquele que venceu podia. E é por isso que Jesus então é assunto ao céu, toma o livro selado e começa a desatar os selos. Com o abrir dos selos vem inicialmente os 4 cavaleiros. Ele está usando símbolos para mostrar todo esse progresso. Ele está dizendo, igreja, primeira sessão, igreja, toma cuidado. Esfriamento espiritual,
Esfriamento por causa da perseguição e heresias. E ele vai dizer, qual que é a sua atividade enquanto Jesus subiu aos céus? Primeiro cavaleiro, todo mundo interpreta como sendo o anticristo. É ilógico. Só que dentro da ideia cronológica dele, é isso que faz. Mas é ilógico ser o anticristo, por quê? E não pode também ser Cristo, porque as características são diferentes. Mas é dito que, abra lá sua Bíblia lá. Apocalipse, capítulo de número 6. Eu ouvi uma interpretação de um cara desses dias falando sobre esse cavalo, ele falando do primeiro cavaleiro, ele diz assim, ó, verso 2, capítulo 6, então vi e eis um cavalo branco. Aí ele fala assim, seu cavalo branco, cavalo branco é anticristo. Por quê? Napoleão Bonaparte tinha um cavalo branco. Dom Pedro II, quando foi retratado lá, tinha um cavalo branco. Não sei quem, não sei o que, é cavalo branco. Eu falei, meu amigo, você é um cavalo branco, cara. Porque você usar isso de argumento para interpretar o cavalo branco como sendo anticristo, pelo amor de Deus. Mesmo porque Dom Pedro era um jumento, era uma mula que ele estava montado. Só no quadro lá que puseram o cavalo, mas nós sabemos que era uma mula. Então, para com isso, cara. Então, cavalo branco não é sinônimo de Napoleão Bonaparte, porque o bucéfalo lá era branco. Não é disso. Para com isso, hein? Então, vamos lá. O que mais que ele diz? Então, eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. Aí o cara falou assim, é um arco sem flecha. E aí, sabe o que ele diz? Sabe onde está a flecha? Na nota de $1. Se você olhar lá, vai ter 13 flechas na nota de $1. Porque aqui é o anticristo. Meu amigo, tem que tirar o chapéu para criatividade. Mas você não tem um padrão hermenêutico básico de Apocalipse. Apocalipse foi escrito para os primeiros cristãos que estavam sendo perseguidos. Tem que fazer sentido para eles. Não tinha dólar, não tinha Estados Unidos, não tinha nem descoberto a América. Não tinha Napoleão Bonaparte com o cavalo branco dele, pelo amor de Deus. Então a minha interpretação não pode desprezar que tem que fazer sentido para os primeiros crentes. As igrejas inicialmente nomeadas, que representam todas as igrejas de todos, mas foram nomeadas, você tem um destinatário. E aí tem um detalhe no cavaleiro branco aqui que eu quero chamar a sua atenção. Aí diz assim, além dele estar com arco, né? Diz, e ele foi lhe dado uma coroa, que é símbolo de vitória, obviamente, e ele saiu o quê? Meu amigo, se Satanás, o anticristo, saiu vencendo para vencer, fecha sua Bíblia e vai embora, vai viver a sua vida ímpio. Porque se Satanás, então, vai sair vencendo para vencer, o que vai... Se a vitória não é do cordeiro e da sua noiva, vamos embora para casa. E comamos e bebamos, que amanhã morreremos. A única vitória que foi dada a Satanás é na perseguição dos cristãos. Satanás vai continuar matando o crente até o final, porque Deus determinou o número dos mártires. É o que vai dizer aqui o texto. Então, o cavalo branco não pode ser o anticristo, porque ele sai vencendo para vencer. Uma das possíveis interpretações, que é simbólico, e que o Dr. William Hendricks aponta, é que o cavalo branco seja o evangelho. E você vai comparar essa realidade com o Apocalipse 20. Até a morte e a ressurreição e ascensão de Jesus, o evangelho alcançava alguém fora do povo de Israel?
muitos poucos. Você tem poucos detalhes durante o Antigo Testamento que apontava para o alcance universal da mensagem de salvação, mas quais eram as nações que seguiam a Deus até a morte de Cristo? Só os judeus. Só eles. Segundo o próprio Cristo, ele vem para amarrar Satanás. O valente está amarrado, por isso você pode entrar agora e saquear a casa. Lembra disso? Antes de Jesus vencer e envergonhar Satanás na cruz e lançá-lo do céu, porque ele estava no céu para ser o nosso acusador. Jesus pagou as dívidas, não tem o porquê de acusar, deram o pé no traseiro de Satanás no céu. Ó, não tem o porquê você estar aqui mais. Lançaram ele para a terra. E ele vem com grande cólera, vai dizer aqui o capítulo 12 de Apocalipse. Lembra disso? Até então, quem que comandava as nações? Quem? Satanás, mano. Tanto que quando no início do ministério terreno de Jesus, Jesus vai passar pelo jejum lá dos 40 dias, a provação no deserto, o que Satanás oferece para ele? Se prostrado me adorares, eu te darei todas as nações. Jesus fala, para de balela, rapaz, você não manda em nada. As nações são minhas. Foi isso que Jesus disse para ele? Não. Jesus fala, não, adora só o teu Deus. Só o Senhor teu Deus. Porque até aquele momento as nações eram de quem? Satanás. Ele seduzia as nações, inclusive para tentar matar o povo de Israel, o judeu, e para tentar aniquilar a genealogia da onde viria o Messias. Então, até a vinda de Cristo, quem comandava as nações? Quem que era o sedutor das nações? Satanás. Jesus vem e amarra o valente. E agora o evangelho sai vencendo para vencer. Depois da morte de Cristo, passa-se 40 dias, Jesus com os discípulos, comendo um peixinho assado lá, pão, mel, né? Passa se apresentando para mais de 500 pessoas, numa feita de uma vez só, é assunto ao céu. Beleza. Passa 10 dias, o Espírito Santo vem, capacita a igreja, dando poder para ser testemunha. Só de Jerusalém? Só da Judéia? Não. Samaria e até onde? Jesus vai dizer em Mateus, né? Toda autoridade me foi dada agora no céu e na terra. A vitória de Cristo na cruz tira de Satanás o poder das nações. E aí já no primeiro dia, derramou o Espírito Santo, os apóstolos pregam o Evangelho, e o texto de Lucas vai dizer que naquele dia quase 3.000 pessoas agregaram a fé cristã. Representantes de quem? De todas as nações debaixo da terra. E você tem lá uma listinha, lá dá umas 40 nações. Lembra disso lá em Atos 2? Veja, Satanás foi preso para não mais enganar as nações, diz Apocalipse 20. É isso que aconteceu com a vitória da cruz. Por isso que o evangelho que sai vencendo para vencer, começou a ser pregado, e as nações que estavam seduzidas por Satanás, tiveram seus olhos abertos, seus ouvidos abertos para o evangelho que sai vencendo para vencer. E aí veja, a profecia de Daniel começa a se cumprir. Com a chegada do reino. Jesus Cristo disse que o reino é visível. Qual que é a expressão que Jesus dá lá em Lucas? O reino de Deus é invisível. Está onde? Dentro de nós. Lembra disso? Só que, vamos fazer aqui um parênteses. Lembra da história de Daniel? Deus revela para Daniel o sonho de Nabucodonosor. Não só o sonho, como a interpretação. E os sonhos referiam-se ao quê? A reinos. Cabeça de ouro,
peitoral de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pés, mistura de ferro com barro. Tudo bem? Depois você tem, além dessa visão da estátua, os animais, leão, urso, leopardo e a besta fera. Depois você tem dividido em dois o carneiro lá e o bode, mas que é tudo referindo-se à mesma profecia. Uma sequência de impérios até a chegada do reino. Cabeça de ouro, Babilônia. Lembra disso? Nabucodonosor. Peitoral de prata, Medos e persas, porque era um império duplo. Por isso os dois braços, inclusive. Né? Que depois na figura do urso tem 3 costelas na boca, porque foi quem dominou lá 3 outros grandes impérios. Então você tem os babilônicos, medos, persas. Depois dos medos persas, qual que é o outro império? Alexandre o Grande. Os gregos macedônios, ou macedônios gregos, que é Alexandre e depois os 4 comandantes dele, depois que Alexandre morreu, com 30 e pouco, 33 anos, né? Aí você tem os 4 comandantes dele dividindo o império. Então você tem 5 impérios. Alguns, nessa conta dos 5 impérios, vai colocar a Síria e o Egito antes. Mas a profecia de Daniel começa com Babilônia. Então eu vou contar a partir da Babilônia. Mesmo porque se eu for contar atrás, eu tenho que falar dos sírios, eu tenho que falar dos filisteus, eu tenho que falar de um bando de outras nações lá que foram inimigas do povo judeu. Mas focando a partir da profecia de Daniel, você tem Babilônia, Medo, Persa, Grego, Macedônia. 5 reinos. Tudo bem? O 6º reino, que é a besta que representa as pernas de ferro, é Roma. Ok? E aí diz que enquanto desse último império, que é Roma, uma rocha sem auxílios de mãos humanas seria lançada da onde? Do céu e esmiuçaria o pé de barro e ferro, o próprio ferro, o bronze, a prata e o ouro. Ou seja, acabaria com a estátua. E essa rochinha se transformaria no quê? Numa grande montanha que faria sombra sobre quem? Todas as nações da terra. É o reino da rocha. Quem é a rocha? Ah, Jesus é a rocha. Tá. Quando que essa rocha foi lançada? Foi na cabeça de ouro? Foi na prata? Foi no bronze? Não, foi lá nos pés de ferro. Tudo bem? Império Romano. Quando que o cristianismo vem? Quando que Cristo nasce? Durante que império? Roma. Quando que Cristo vence Satanás na cruz e prende Satanás para que ele não mais enganasse as nações? A partir de quando? Do ministério terreno de Cristo. A partir da vitória dele na cruz. Quando que começa o reino de Deus? Ah, pastor, tem que esperar o capítulo 19 levar os crentes para o céu para começar o reino de Deus, por 1000 anos. Porque é a lógica aqui cronológica. É isso? Não, meu amigo. O reino já foi inaugurado. Jesus é rei hoje? Claro que ele é. Mateus inteiro é o evangelho que apresenta Jesus como o rei. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Hoje ele já reina. Só que o reino não é terreno. Jesus mesmo disse isso. O reino é invisível, mas está dentro do povo. E aí ele fala, é como a mulher que escondeu o fermento na massa. E de um modo silencioso, sem estrondo nenhum,
essa massa vai ficar toda levedada. O evangelho vai anunciando de nação em nação, mesmo sobre os governos das bestas do mar. Nós vemos que é um inimigo que tenta abafar o evangelho, mas o evangelho vai crescendo. Pode ser governo comunista, socialista, pode perseguir a igreja, pode ser a desgraça que for. O evangelho saiu vencendo para vencer. Seja na salvação ou até mesmo na condenação. É isso que nós estamos tratando. Então, o capítulo 20, ele está voltando na história para explicar para você por que o evangelho está avançando. Por que a rocha está crescendo ao ponto de fazer sombra sobre todas as nações. Porque na primeira vinda de Cristo, Satanás foi preso. Em que sentido? Veja lá, Apocalipse capítulo 20. Em que sentido que ele foi preso? Verso 2. Esse anjo segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, para você não ter dúvida de quem está falando, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele. Com que finalidade? Para que o quê? Para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Se Satanás não tivesse sido amarrado, se o valente não tivesse sido amarrado na primeira vinda de Cristo, o evangelho não teria ainda nos alcançado. O evangelho não teria avançado entre as nações. Porque Satanás estava seduzindo as nações e enganando as nações. Jesus, mesmo sendo soberano da terra, não tinha autoridade em toda a terra e todo o céu. A autoridade que ele recebe, redentiva, autoridade redentiva, não cósmica como criador, mas redentiva, somente depois que ele venceu na cruz. Por isso ele diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O que você faz? Porque eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Qual que é a sequência dos versos? Ide e fazei discípulos de todas as nações. Boni. Vem o teu reino? Sim. Já e ainda não. Que é a relação que nós temos em Apocalipse. O reino já é uma realidade, mas não é visível a todos. Então, venha o teu reino, é no sentido do avanço, que ele já é uma realidade, porque Cristo já reina, porém, ainda não é visível a todos. Só será quando visível a todos? Quando Jesus voltar, toda língua confessará, todo joelho se dobrará e declarará Jesus como Senhor Salvador. Então, existe, eu não lembro quem que falou isso, se foi o Hendrickson, sou ruim nesse sentido, mas eles usam a seguinte analogia. O fim da guerra, da Segunda Guerra. Imagine você está numa cidadezinha lá no interior da Alemanha, escondido, porque estamos ainda na Segunda Guerra Mundial, e você está lá escondido, com um rádiozinho que fala assim, acabou a guerra. Tudo bem? Acabou a guerra. A guerra acabou? Acabou. Só que aí você vai pegar o rádiozinho, vai sair do seu esconderijo gritando para os soldados alemães, acabou, acabou. O que vai acontecer com você? Você vai morrer. Já acabou, mas você tem que continuar lá esperando, de fato, todo mundo tomar conhecimento que a guerra acabou. Enquanto tiver soldado nazista na rua, meu amigo, você fica escondidinho lá. Passou 2, 3 dias, os caras foram chamar de volta a Berlim, foi preso, aí beleza, aí você sai com o radinho cantando, pulando de alegria. Mas a guerra já acabou? Já. Já havia sido aplicado o final da guerra? Sim. Mas eu posso dizer que era aplicável a tudo, a todos? Não. Então, essa jogo, né, na teologia do já ou ainda não, que a realidade do reino é desde a primeira vinda de Cristo. Tanto que o Espírito Santo, conforme as profecias de Ezequiel, é derramada já dentro do reino. Quando Deus diz que vai reunir todas as nações e derramar
do Santo Espírito, colocaram o Santo Espírito dele sobre o povo, e inclusive com o sinal da aspersão, do batismo de aspersão com água pura, e aí aplicar a sua salvação sobre todas as nações. Está lá em Ezequiel 36, se não me engano. Então veja, o fato do derramamento do Espírito Santo registrado em Atos 2 é um evento que já teria que acontecer dentro do reino. O reino já chegou. O reino já é uma realidade. E o avanço do evangelho só é possível, primeiro, porque a rocha já bateu lá na perna, já derrubou os impérios, no sentido de que agora a rocha está crescendo para fazer sombra para as nações, e consequentemente, então, o evangelho sai vencendo para vencer. E as pessoas de todas as nações, agora, ao ouvir do evangelho, não são mais enganadas e seduzidas por Satanás, mas os eleitos são alcançados pela mensagem vitoriosa do evangelho. Então, a prisão de Satanás, fechando a sua resposta, o reino já é uma realidade? É, mas ainda não, porque ainda não foi aberto para todo mundo. Ainda continua como um reino invisível que está alcançando as nações, como Cristo mesmo disse lá, registrado em Lucas. Então, é e ainda não. Então, a oração do Pai Nosso já foi cumprida? Em parte sim, porque o reino, vem o teu reino, já veio, já está valendo. Mas ao mesmo tempo é definitivo? Não, ainda temos que aguardar o retorno do rei para o juízo final e acabar tudo de uma vez por todas. Tudo bem? Então, voltando aqui, irmãos, a prisão do capítulo 20, ela é muito específica. É para que não mais enganasse as nações. E aí faz sentido você ver o capítulo 12, 13, 14, 17, que Satanás, ele vai agir nesse mundo através dos 3 agentes. A besta do mar, mar representando nações, então o poder governamental, bélico, legislativo, econômico e tudo mais. A besta que emerge da terra, terra, símbolo das coisas do homem, então filosofia, religiões, ideologias, né, combatendo. E a Babilônia, que é o sistema mundo, que é aqueles que recebem a marca da besta na mão direita e na fronte. Que inclusive o capítulo 20, recontando a história, vai dizer isso. Né? Ele vai dizer, no verso 4, vi também tronos, porque aqui ele já está olhando lá para o final, que é o juízo. Nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Nós sabemos que são os 24 anciãos, que já foi dito lá desde o começo do Apocalipse. Vi ainda as almas dos decapitados, ou seja, aqueles que já morreram em Cristo. Por que decapitados? Por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Isso aqui é extremamente interessante, principalmente agora, quando nós tivemos aquela a perseguição do ISIS, né? Onde pegaram os cristãos egípcios, levaram lá para a praia e transmitiram os caras cortando o pescoço dos caras, decapitando os caras, os nossos irmãos em Cristo, né? Você não viu isso no jornal, mas na internet está lá, inclusive tem, dependendo do lugar que você vai, você tem até o pessoal jihadista, eles colocaram com vídeo, cortando a cabeça dos crentes, cortando a cabeça dos cristãos. Esses decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Ainda acontece. Todo dia morre cristão por causa da sua fé, irmãos, nesse mundo. Então isso está acontecendo. Ela não tem que esperar ir para o céu primeiro, esperar a grande tribulação, para ir para o céu, para depois voltar os 1000 anos para que comece. Não, já está acontecendo. Desde a primeira vinda de Cristo. O período do milênio, nós estamos vivendo ele. O evangelho só está avançando das nações porque Satanás está preso. Nós só estamos reinando com Cristo e adorando a Cristo durante 1000 anos por conta de que o capítulo 20 é o mesmo período de tudo aquilo que já foi dito, que nós estamos vivendo ele. A sombra da rocha ainda está se avolumando e alcançando as nações. É isso que nós estamos vivendo. Por isso nós reinamos com Cristo.
lá no capítulo 1 já diz que Cristo nos constituiu reino e sacerdote. Que é o que diz aqui. Que nós somos sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinaremos com Ele os 1000 anos. O que a Bíblia inteira vai dizer é que hoje nós já reinamos com Cristo. Você, como embaixador de Cristo, agora, aqui, já reina com Ele. E você, como sacerdote da ordem de Melquisedeque, onde Cristo é o sumo sacerdote, você já é um sacerdote hoje. É por isso que não existe mais o sacerdócio levítico, porque todos os crentes em Cristo são sacerdote. E não é um sacerdote qualquer, é sacerdócio real. Real no sentido de ser verdadeiro? Não, real no sentido de que reina com Cristo. É a ideia de Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. A linhagem, né, o sacerdócio de Melquisedeque é duplo. É rei e sacerdote. Isso lá em Gênesis 14. Esse sacerdócio, diz Hebreus, ele é perpétuo. O levítico, ele teve um propósito temporário com a lei, que já foi cumprida em Cristo, o sacerdote da ordem de Melquisedeque. Por isso que Jesus não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá, porque ele é o rei. Mas ao mesmo tempo é sacerdote, não do sacerdócio levítico, porque isso já acabou, mas do sacerdócio anterior à lei, que era o sacerdócio de Melquisedeque, que inclusive, quando recebe o dízimo de Abraão, vão adorar a Deus com 2 elementos básicos lá. Qual era o elemento que Melquisedeque usou lá na adoração? Pão e vinho, o cálice. Tudo bem? Então, é disso que nós estamos falando. Você é sacerdote hoje. E você é embaixador de Cristo hoje. Aquela brincadeira que eu faço. Existe embaixador de um reino que não existe? Então, como que a Bíblia te chama de embaixador se Jesus não reina ainda? Isso é uma mentira muito grande, então. A Bíblia fala que você é um embaixador de Cristo porque o reino já existe. É aquela brincadeira lá do Itamaraty, né? Vai chegar você lá em Brasília, vai lá no Itamaraty e fala assim, eu vim aqui protocolar o pedido aqui para um terreno aqui em Brasília, asa norte, asa sul, sei lá a asa que você vai ter aí, que eu vou construir a minha embaixada. Ah é? O senhor é embaixador de que nação? Não existe ainda. Não tem rei, não tem nada ainda. Mas eu já sou embaixador. Aí o cara vai olhar para você e falar, mas vem cá, quem que te constituiu reino? Quem que te constituiu embaixador se nem existe? Você é louco? Você tem amigo imaginário? Se você tem o título de embaixador, é porque existe um reino. Se tem um reino, você tem um rei. Faz sentido isso para você ou não? Então Cristo reina hoje. O reino já começou na primeira vinda de Cristo. Satanás já foi preso quando Cristo envergonhou ele na cruz. E deu autoridade para a sua igreja, através do evangelho que sai vencendo, para vencer, alcançar todas as nações. Logo, capítulo 20, não está falando de algo futuro, mas está falando de algo que nós já estamos vivendo hoje. Agora, desde a primeira vinda de Cristo. Se você continuar usando o óculos cronológico, você vai falar, não é isso. Só que aí você vai colocar em xeque a própria fé cristã, porque você vai dizer que Cristo não reina, você vai dizer que o cumprimento da profecia de Daniel ainda não foi feito. Permita aqui mais um parêntese, aproveitando a morte do Papa aí essa semana, né? Que uma das interpretações de Apocalipse 17 é relacionada aos papas. E agora já era para ser o 8º na visão de interpretação, Francisco e o Bergoglio já era para ser o 8º. Só que agora eles estão vindo agora, não, mas como o Bento renunciou, então não conta. Então o 8º é o que vem agora. Meu amigo, tinha Papa no dia que João escreveu para a primeira igreja? Não tinha. A mensagem de Apocalipse, dentro de um dos princípios hermenêuticos, tem que fazer sentido para a igreja primitiva.
Vai lá para o capítulo 17. Nesse tempo que nos falta aqui. Aí depois, semana que vem, se Deus quiser, nós fala lá das escolas, porque eu quero só mencionar as escolas, porque já com a base que você já tem condição de você só já derrubar aí os princípios das escolas e os erros teológicos delas. Tá bom? Então aqui o capítulo 17 vai falar do sistema mundo, vai falar da Babilônia, vai falar desse sistema aí que está em voga, né? Com os três aliados de Satanás. Besta do mar, besta da terra e a Babilônia. Nós não vamos ler inteiro, porque não vou ter tempo para isso, mas vamos ler aqui a partir... vamos ver aqui, ó. Verso 7, vai lá. Verso 6, ó. Então vi a mulher embriagada, a mulher da Babilônia, prostituta, né? Simboliza aí o perseguidor, um agente de Satanás, diz. Então vi a mulher embriagada com o sangue de quem? Dos santos. Quem são os santos em Apocalipse? Os crentes. Os que guardam a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Isso é santo aqui, tá? Então, o sangue e com o sangue das testemunhas de Jesus. Porque refere-se tanto aos crentes do Antigo Testamento quanto do Novo. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. João ficou espantado em ver quem que era essa mulher aqui. O anjo, porém, me diz, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Veja, se você lembrar lá do capítulo 13, veja aí, capítulo 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha o quê? 10 chifres, 7 cabeças. Sobre os chifres, 10 diademas, sobre as cabeças, nomes de blasfêmias. Volta para o capítulo 17. Verso 7. Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. E que leva a mulher. De que besta que nós estamos falando? A besta do mar. Que simboliza o quê? As nações, os reinos. Tudo bem? E a mulher está montada nele. Porque é o sistema das nações que muda o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir. Marca da besta na mão, modo de agir. Marca da besta na fronte, na testa, modo de pensar, modo de enxergar o mundo. Isso é marca da besta, tá? Não é o chip, não é código de barra, não é o Pix, não é nada disso. É o seu modo de pensar e seu modo de agir. Se você se diz cristão, mas não vive como cristão, se você está assimilando o sistema mundo, concordando com essa parafernália, né, que o governo impõe, que as religiões, as ideologias, as filosofias impõem, contrária ao padrão determinado pela Sagrada Escritura, você já recebeu a marca da besta. É isso a marca da besta, tá? E aí o que mais? Vai dizer aí, então está falando da besta do mar. 7 cabeças, 10 chifres. A besta que viste, presta atenção agora, a besta que viste era e não é. E está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Vai acabar, essa é a ideia. E aquele que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Esse ciclo relacionado aos governos, não tem problema nenhum. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nas quais a mulher está assentada. Só que além de ser um lugar, também são 7 reis. Para aqui. Se você pesquisar, acho que na época de Vespasiano, acho que é, tinha uma moeda do Império Romano. Você pesquisa isso no Google lá. Que tinha na moeda, de um lado da moeda, que era a coroa dela, tal, uma mulher prostituta sentada sobre 7 montes. Está lá na moeda. E do outro lado da moeda,
escrito Roma e o nome lá do imperador. Isso era o que João tinha na época. Então, falar de uma mulher sentada sobre os 7 montes, no contexto original, era falar de Roma. Tudo bem? Falando de Roma. Só que, aí ele vai dizer que não é só a cidade, porque Roma representava quem na época? A besta do mar, era todo o poder político, governamental, legislativo, financeiro da época. Só que você lembra que durante a profecia de Daniel, esse império que era de ferro, que é Roma, depois iria se dividir em 10, que é os 10 dedinhos dos pés, que era mistura de ferro e de barro. Mas essa era a besta, tá? Que na época de João o poder estava centrado em Roma. Só que ele diz que não é só a cidade de Roma, não é só o governo de Roma, é também 7 reis. Tudo bem? Ele amplia aqui o símbolo. O que mais que ele diz? Dos quais, verso 10, caíram 5. Espera aí. Na interpretação contemporânea, o pessoal fala assim, como está falando da cidade dos 7 montes, falando de Roma. Todo mundo concorda que é Roma. Só que ele fala, então fala reis, aí eles falam, é o Vaticano agora. E aí, então, se são 7 reis, depois do tratado, ou Concílio de Latrão, que determinou o Vaticano como cidade do Vaticano, como um governo separado da Itália, você conta lá, então, os 7 papas. E o 8º, que é o anticristo. Então, na interpretação contemporânea, você vai encontrar isso de tudo quanto é jeito. Inclusive, quando nós estudamos aqui Apocalipse, eu apresentei essa visão para que você... Tá. Então, você vai pegar lá a partir de 1929, lá o Tratado de Latrão, quando o Vaticano se transformou em poder político, governamental, você tem lá os papas, e você chega agora, então, o Papa Francisco como esse 8º Papa. Por isso que você já ouviu isso em algum lugar, que o Papa Francisco era o último Papa. Aí os caras, o que eles fazem? Eles saem da Bíblia e vão para um tal de São Malaquias. E vão para a profecia lá de São Malaquias. Meu amigo, se Deus quisesse que a profecia de São Malaquias fosse inspirada, onde que estava escrito esse negócio? Na Bíblia. Se não está na Bíblia, a Bíblia diz assim, seja anátema, pula fora, que é engano de Satanás para te ludibriar. Pergunta importantíssima para aqueles que tentam interpretar esses 7 reis como os papas. Na época de João, já tinha papa? Não, então não pode ser papa. Nós estamos falando de nações. É o contexto de império. Todo contexto é contexto de império. Então vamos ver aqui, possíveis interpretações. Então ele diz assim, ó, verso 10, dos quais caíram... Tá, quando João escreveu isso, já tinha algum papa caído? Não tinha nem papa, meu amigo. O que tinha caído de poder político? Babilônia, Medo, Persa, Grego, Macedônia. 5 caíram. Faz sentido para você? 5 caíram. Continua aí. Dos quais 5 caíram. Um existe. Por quê? Quando o João está escrevendo, qual era o império que existia? Um existe. Que era Roma e que ainda está aí. Tudo bem? Um existe. E o outro ainda não chegou. Nos dias de João. Tudo bem? Um ainda não chegou. Então nós estamos 6º, 7º. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também ele é o 8º rei, e procedeste dos 7, e caminha para a destruição. Então tem 5 que caiu, que muito provavelmente é os impérios que nós já tratamos. Babilônia, Medo, Persa, Grego, Macedônia. Ou alguns vão dizer Egito, Assíria, Babilônia, Medo, Persa e Grego, Macedônia, colocando como se fosse um reino só. Mas como a gente segue o padrão de Daniel, Daniel começa a contar os impérios a partir da Babilônia.
Então, 5 já caíram. Um existe. Roma. Tudo bem. O outro ainda não chegou. Então, estava Roma lá, viria um sétimo, que ainda não chegou, que procede... quando chegar, dura pouco. Então, esse sétimo aí, que é o que está em aberto, qual que é a nossa interpretação. E a besta que era e não é, também é ele o oitavo rei, ou oitavo reino, que procede do 7. Eu preciso, dentro dessa minha interpretação, seguir essa linha de raciocínio dos reinos. Nós sabemos que quem estava existindo na época de João era Roma. Então o sétimo, que vai durar pouco, é uma transição, é o que vai permitir a vinda do oitavo. Dentro dessa interpretação, irmãos, porque o oitavo procede dos 7. Dentro dessa interpretação não pode ser uma figura. Não é a figura de um rei, mas é a figura de um governo, de um sistema de governo. O que nós temos de possibilidade depois de Roma? Na profecia de Daniel, o que representa lá os 10 dedinhos do pé, que é ferro misturado com barro? Os reinos que saíram de Roma. Com a queda do Império Romano, 400 e alguma coisa, surgiram, por causa do avanço dos impérios bárbaros, surgiram 10 governos na região que era o Império Romano. Os suevos, os francos, visigodos, não sei das quantas, tem lá. Até lá no nosso estudo de Apocalipse eu apresento quais são os 10. Tudo bem? Esses é por pouco tempo. Ok? Porque esses reinos estavam ali e, segundo a interpretação, eles vão tentar fazer uma união por casamento. Vamos caminhar mais um pouco aqui, ó. Então o oitavo rei procede do 7, caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino. Esses 10 refere-se, então, aos artérios lá de Daniel, os dedos. São 10 reis, os quais não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferece à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, e vencerão também os chamados, os eleitos, os fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda, as águas que vistes onde a meretriz está sentada são povos, por isso vir do mar vem de nações, tá? Então as águas são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. Eles vão brigar entre si. E lhe comerão as carnes e as consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realize o seu pensamento. O executem a uma e deem à besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Que naquele dia era quem? Roma. Tudo bem? Então, a ideia não pode recair sobre um indivíduo. Porque o contexto sempre é reinos. Do que sai dos 10 artelhos lá, que é o 7º reino, visigodo, sueco, flanco, saxão, sei lá eu, tarará. Do que surge desse temporário aí? Que é por pouco tempo. Surge quem? Babilônia, Medo-Persa, Grego-Macedônia, Roma. Cai o Império Romano, surge esses 10 reinos por pouco tempo. E desses 10 reinos por pouco tempo, gera o quê? Geopolítica, irmão. De onde nós estamos falando? Estou falando da China?
Estou falando da Austrália? Estou falando da África? O que eu estou falando? Onde que estavam os francos? Onde que estavam os suevos? Os visigodos? O ostrogodo? Onde que estava essa turma? Mas só isso? Onde estavam os saxões? Inglaterra. Os saxões, Inglaterra. Os francos, galeses, França. Suevos, Portugal, Espanha. Visigodo. Isso é o que, irmãos? Europa. Esse é o oitavo. Porque é reino. Esse é que vai trazer a destruição. Não é um indivíduo. É o sistema. E é pouco tempo. E aí você vê depois, comparando as profecias, que a besta do mar e a besta da terra, um vai dar autoridade para os outros. Besta do mar, governo. Besta da terra, religião. De onde que surge, então, o Vaticano? Na China. Europa. Onde está o governo espiritual da besta? Na religiosidade. De uma religiosidade que muda a verdade de Cristo. Que muda a palavra. Que tem toda a sua pompa, que tem não sei o que, tarará. Então, é tudo junto e misturado. O pessoal agora está querendo tirar o Bento da jogada, porque ele renunciou, para que Francisco fique sendo o 7º rei, e aí agora o próximo Papa vai ser o 8º rei. Meu amigo, pode ter o 9º, pode ter o 10º, pode ter o 11º. Porque o problema não é o Papa, é o sistema. Só que o foco que nós sabemos é que o 8º poder é a Europa. Quem que instituiu Israel? A ONU, antes, né? Mas antes, quem que foi lutar lá para libertar a terra de Israel? Estados Unidos, na Primeira Guerra Mundial, fazia nem cosca em ninguém. Inglaterra. Por isso você tem que conhecer a história, meu. Todo o movimento sionista de restauração de Zion, de restauração de Sião, foi patrocinada pelos ingleses e franceses. Tanto que quando você pega a Primeira Guerra Mundial, os ingleses assumem o governo da Palestina, só que deixa na mão do povo da Jordânia. Lembra disso? Você estudar aí você vai ver. Aí com a Segunda Guerra Mundial, mais uma vez, você tem quem na história? A Europa. Qual que é o foco, irmãos? Do 8º rei? Europa. É ali. Aí eles vêm. Lembra que eles brigam entre eles? A besta com a meretriz? Ah, mas tem país da Europa brigando com o país da... Não, eles vão brigar mesmo. É isso mesmo. É o que está dito aqui. Você tem país lá levantando a bandeirinha LGBT e você tem país na Europa falando aqui a gente mata gay. Entendeu? Então vai ter briga entre o poder da besta do mar com a Babilônia. Está previsto, não é problema. Isso aqui é para enganar. Mas o foco é ali. Aí eles, com base na Europa, fazem o quê? Institui ONU. Aí agrega os outros, Estados Unidos, obviamente, tarará, mas estabelece novamente o Estado de Israel. Aí ele sai. Lembra que Jesus fala o período dos gentios? Termina. É o judeu agora reinando lá mesmo. Tá. Este é o contexto do fim. Tem 9º reino? Diz que depois do 8º vem a destruição. Ou seja, nós estamos vivendo que período, irmãos?
Primeiro reino, segundo reino, terceiro reino, sexto reino, sétimo reino? Não, nós estamos vivendo o último reino. Agora, quem vai ser o Papa, meu amigo? Pode ser qualquer Zé Ruela para nós, não vai mudar a história nenhuma. Porque o foco não é indivíduo, é o sistema. Agora, se você acatar o sistema, significa que você está recebendo na mão e na fronte a marca da besta. É contra isso que nós estamos lutando. Em manter a fidelidade das Escrituras e da verdadeira religião. Diante de um mundo que vai perseguir, decapitar as testemunhas de Jesus e os que seguem a palavra. Nós estamos vendo, irmãos, o desfecho da história. A montanha, que já começou lá no Império Romano ainda, já avançou, está avançando por todas as nações. O dia que ela fizer sombra e chegar no último daquele que foi separado, foi contado, chegou no último que foi separado para receber a marca de Deus, acabou. E aí Jesus volta em glória. Só que antes disso, só para a gente terminar, finalzinho, nós temos um milênio, finalzinho do período, que é chamado de 1260 dias, que é chamado de 42 meses, que é chamado de 3 anos e meio, né? Um tempo, tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio, que Daniel também fala disso, que das 70 semanas e tudo mais, é tudo o mesmo período. Só que o milênio é colocado dentro desse período, e aí vai dizer, volta lá para Apocalipse 20, para a gente fechar aqui, que enquanto nós estamos reinando com Cristo, pregando e sendo embaixador, anunciando o Evangelho, quando estiver pertinho do fim, Satanás vai ser o quê? Para quê? Para seduzir de novo as nações. Hoje você pensa que até pouco tempo você tinha uma perspectiva de um avanço do Evangelho. O cristianismo ainda estava crescendo. Vai chegar um momento que o cristianismo não vai mais crescer. Por quê? Porque Satanás foi solto. Em que sentido foi solto? Ele volta a enganar as nações. Você já observou que o número de ateus tem crescido? Você já observou que o número de sem religião tem crescido? Você já observou que a bandeirinha anti-religião tem sido levantada e apresentada por aí? Que você fala do Evangelho, as pessoas dão risada? Não tem mais temor ao Senhor? Nós estamos chegando, se não chegamos, ainda estamos pertinho da soltura. Ainda é tempo de anunciar a verdade, irmãos. Mas aqueles dias que Paulo anunciou que nos últimos tempos as pessoas não dariam mais ouvidos à verdade, está aí, ó. Se não já chegou, está às portas. As 2 testemunhas, se já não morreram, está para ser martirizado. O cadáver vai ficar no mundo. Lembra lá? Apocalipse 10, o cadáver vai ficar. Quem que é as 2 testemunhas? É a igreja, já te provei isso, quando nós estudamos isso recentemente. Aponta para as 2 oliveiras. Antigo e Novo Testamento. Aponta para a função de sacerdote e de embaixadores. Tudo bem? Essa é as 2 testemunhas. Diz o texto que elas vão morrer. Não vai ter mais voz. Vai estar presente, o cadáver vai estar lá, mas não tem mais pregação. Porque elas atormentaram o mundo com a mensagem do Evangelho. Mas depois que elas morreram e que vão ficar ali por 3 dias, diz o texto, a gente não sabe quanto tempo isso é literal, Deus vai fazer com que ela se levante novamente, tenha vida novamente, mas para pregar? Não. Só para ouvir, sobe para cá. Que aí é o fim. Então depois do 8º rei só vem destruição, que é o que nós estamos vivendo. Então, dentro dessa perspectiva, não tem como você ainda aguardar o milênio. Porque a visão bíblica apresenta que o milênio já começou quando? Na primeira vinda de Cristo.
Não tem outra solução para você. A não ser que você não creia que Jesus reine. A não ser que você não creia que o Evangelho está alcançando as nações. A não ser que você não creia que a profecia de Daniel já foi cumprida e que a rocha já esmiuçou o pé. Ao ponto de que agora a sombra dela está sendo levada para as nações. Se você não crê em nada disso, então tudo bem. Mas aí você vai ter que colocar em xeque-mate se Jesus de fato é o Messias para você. Porque se você não crê que Jesus é o rei, aí então o problema começou a ser outro já. Não é só uma questão pura de interpretação bíblica. Tudo bem? Estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dos últimos. O que eu tenho que fazer, pastor? Volto na mensagem da devocional. Que darei ao Senhor por todo o bem que Ele tem feito para comigo? Consagração, irmãos. Dedicação, serviço. Gaste os seus dias e a sua vida para adorar e servir o nosso Salvador. Pare, cuidado de ficar vivendo, pensando como a besta. Mudando o seu modo de pensar e o seu modo de agir de acordo com o padrão do mundo. Mesmo que todo mundo te considerar louco. Assim fizeram com Noé, o pregador da justiça. Mesmo que todo mundo fale, você está doido, rapaz, de ir lá para aquela arca, para ficar trabalhando nesse negócio. O seu papel é ser encontrado fiel no dia que o Senhor voltar. Vigilante, operoso, trabalhando com todo o afinco para a honra e glória do nosso Deus. E que o Senhor assim nos abençoe. Amém?